Quero agradecer aqui sempre, né, também a participação da galera do meu grupo VIP, né, grupo do WhatsApp. Cara, o Túlio Mendes sempre manda umas paradas muito legais aqui pra gente. Por exemplo, ele mandou aqui o Flamengo fechando com Vinha e Ortiz, né, no caso um reserva para o Arrascaeta, reserva alto nível para o Gerson, um zagueiro titular, né, e um lateral direito titular, é o que ele queria, né? Mas ele preparou aqui o Flamengo aqui, cara, dos sonhos dele, né? Imaginando também algumas contratações. Olha só o que ele colocou: o Rossi ou Matheus Cunha, Varela e Wesley, Ortiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Aí você tem que ver quem vai jogar ali, quem vai ser o reserva do Léo Pereira, Davi Luiz, eu não sei quem vai ser o reserva do Léo Pereira. Vinha e Ayrton Lucas, Pulgar e Alan, De La Cruz e Luiz Araújo, Arrascaeta, e aí tem que ver quem seria o reserva do Arrascaeta, o Matheus Gonçalves, né? Cara, o Flamengo tem ali vários jogadores que podem estar exercendo essa função, mesmo com a saída do Everton Ribeiro. O Gerson, né, também ali, Bruno Henrique, Cebolinha, e do outro lado ali o Pedro e Gabigol, né? A não ser que o Gabigol saia para o Corinthians, a gente vai falar sobre isso, mas o time titular dele, ele coloca Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Vinha, ou Ayrton Lucas, depende da fase do Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Concorda com essa escalação? Interessantíssima, né? Também dá para fazer com Cebolinha e Pedro, com o BH sendo reserva, tá? São duas opções aí. A gente teve aqui também a questão do Júlio Miguel Neto, né, que trouxe uma informação que o Corinthians vai tentar a contratação, vai continuar insistindo na contratação do Gabigol, mesmo com o Flamengo dando essa negativa. Eu acho que seria loucura perder o Gabigol para um time, para um rival brasileiro, né? O Gabigol sair para o exterior é até compreensível, né? Você ter aí uma possibilidade do Gabigol ser vendido por um alto valor para uma Arábia Saudita e tudo mais. Agora, o Gabigol ir para o Corinthians, reforçar direto um adversário aí do Brasil, eu não acho isso legal, né? Primeiro eu vou trazer o que o Júlio falou com relação aí a questão do Gabigol, né? Porque foi assim, ontem no apagar das luzes, pouco antes da meia-noite, e aí a gente teve essa notícia do Gabigol aí com relação ao interesse, né, do Corinthians, tá arrumando o investidor que o meu timão falou, né? O meu timão trouxe que o Corinthians iria arrumar um investidor, tá? O Júlio postou, acho muito difícil acho muito difícil o Gabigol sair do Flamengo. O Corinthians, mesmo com parceiros e possibilidades, deve fazer um esforço tremendo para contar com o atacante. Não acho que o clube negociará com a equipe do país. Não, eu concordo, não vai fazer isso, né? O atacante hoje não tem o mesmo prestígio que antes, reserva, tem um técnico que não é muito fã do seu futebol, mas mesmo assim acredito que o clube vai esperar. Cara, o cara tem a história no Flamengo, é ídolo, né? Então o Landim não vai querer ser conhecido como o presidente que negociou o Gabigol, né? Olha só, o Júlio colocou também que vale ressaltar que o staff de Gabigol pleiteou, segundo o empresário do atleta, Júnior Pedroso, o clube se apalavrou também, né? Eles pleitearam lá um aumento e tudo mais, e o clube se apalavrou por uma renovação de 5 anos e salários na casa de 2,4 milhões por mês, o que não ocorreu até o momento. Cara, 2,4, se 2 milhões já era absurdo, imagina 2,4, né? Aí a notícia que o Júlio publicou, que em reunião entre Augusto Melo, presidente do Corinthians, e o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, no dia de ontem, né? Foi ontem, na posse dele lá, o presidente eleito da equipe paulista firmou, né, o desejo oficial para contar com o atacante Gabigol, né? E o mandatário alvinegro apresentou cifras comprobatórias para o dirigente rubro-negro, que sim, segundo o dirigente da equipe paulista, é possível contratar o atacante. Mas o Flamengo não quer, cara. O Flamengo está irredutível, né? O Corinthians ofereceu e já tinha apresentado a Gabriel e seu staff
né? Um contrato de 5 temporadas e um salário de 2 milhões por mês. Aí olha só, com o contrato em fase terminal, seria interessante, o Corinthians pagaria ao Flamengo um valor alto, o Flamengo não teria prejuízo, com risco de perder o jogador de graça no final do ano, e ele assinar um pré-contrato no meio, né? E um dos seus investidores, nos bastidores, corre que seria uma casa de aposta, né? Eu não vou dar o nome aqui para não fazer propaganda, e o patrocínio seria o patrocínio master do Corinthians, que pagaria 90 milhões por ano ao Corinthians, mais do que a Pixbet paga ao Flamengo, tá? E aí se comenta que esse valor seria de 90 milhões, e a empresa ficaria no setor mais nobre da camisa deles, e eles utilizariam boa parte desse valor para contratar o Gabigol, e aí estima-se que a proposta do Corinthians seja de 15 milhões de euros para tirar o Gabigol do Flamengo, tá? A gente está falando de 75 milhões de reais, 76 ou 77, por aí, aproximadamente, tá? Cara, é um valor alto, pensando que o Flamengo pagou aí 16 milhões de euros no Gabigol, você vender por 15, depois dele estar 3 anos mais velho, 3 ou 4 anos mais velho, o jogador está numa fase ruim, está no último ano de contrato, e no meio do ano pode assinar um pré-contrato, 15 milhões de euros seria interessante, mas o Flamengo não quer negociar o Gabigol, tá? A informação é essa, tá? A gente já tinha falado isso, que o Flamengo não queria negociar o Gabigol, mas é aquela coisa, né? Os caras vão ter que insistir, né? Então, a gente teve aí, né, o Mauro César Pereira publicando no Twitter: seria bom o Marcos Braz Rio aproveitar, marcou o perfil do Marcos Braz, aproveitar que está próximo a jornalistas e explicar quais os critérios técnicos que levam o Flamengo a se interessar por Evander. 25 anos, ex-Vasco, futebol dinamarquês e hoje nos Estados Unidos. Aí a gente teve o Diogo Lemos, que é membro aí do conselhinho do Flamengo, ele falando o seguinte: há muitos bons veículos e jornalistas, mas como em qualquer setor, há os maus. A janela abre dia 11 e fecha dia 3 de março. O Flamengo atua no mercado com responsabilidade, respeitando todos os processos, análises e métricas do departamento de scout. Ele tá claramente dando uma resposta que o Mauro falou, justamente da questão de, olha só, o Mauro fala aqui, ó, quais os critérios técnicos que levam o Flamengo a se interessar por Evander. Eu também critiquei. Então essa fala também serve para mim, porque eu também critiquei o Evander e o Júlio Miguel Neto, que trabalha com a gente lá no canal também, no Tropa Podcast, e aqui no Olho no Lance falou que várias questões aí, envolvendo até o empresário dele, que já é conhecido antigo do Marcos Braz. E o Marcos Braz também respondeu, tá? Aí ele fala análise de desempenho, gerência técnica, comissão, e busca se reforçar cumprindo o orçamento, com a tranquilidade que grandes negociações demandam, sem ignorar os limites de aprovação, com muita paciência e serenidade, buscando assertividade e eficiência, como costuma ser nos seus relevantes investimentos. Aí ele fala: a ansiedade do torcedor é normal e compreensível, mas isso ou qualquer outra pressão não influenciará na nossa postura. Essa gestão nunca foi pautada de fora para dentro e temos dezenas de exemplos que comprovam isso. Não confie em qualquer fonte. Nesse período, muita gente se aproveita da paixão de quem está ávido por qualquer informação para ganhar visualizações e likes. Tá bom. A maioria das matérias que tenho lido não condizem com a realidade. Só que o Braz, nessa de responder, né, o Mauro César, o Júlio Miguel Neto, eu também, porque eu falei do Evander, eu reclamei do Evander, nessa de responder, o Marcos Braz acabou confirmando, né, Diogo, que alguns nomes são reais. Alguns nomes da janela, o Flamengo realmente fez proposta, não são só especulação. E que o nome do Evander também é realidade. O Braz falou com o GE, com a Letícia Marques, e ele falou o seguinte: vale destacar que o atleta do Portland Timber é filho e agenciado pelo empresário Evandro Ferreira, que também representa o atacante Wagner Love, tá?
O ano eleitoral começa com mais uma covardia e acusação criminosa. Eu não contratei o Love em 2012. Eu não era da diretoria. Estão dizendo que o contrato que o Bandeira desfez fui eu que assinei. Eu não assinei nada. Isso é molecagem e covardia. Eu participei da primeira negociação do Love no Flamengo, quando ele veio do CSKA em 2009. Mas veio. O jornalista pode errar data. Falou, trouxe 2009, confundiu com 2012. A questão é que em algum momento você trouxe o Love para cá. O Júlio Miguel Neto estava correto. A contestação também do Mauro César está certa. Todos que contestaram essa contratação do Evander, né, estão corretos. O que explica isso? Pode vir jogar bem? Pode, mas sinceramente me lembra muito o que aconteceu de você querendo trazer de qualquer jeito o Douglas Costa. Com relação aí ao Léo Ortiz, né, informação que o Júlio Miguel Neto trouxe ontem à noite na nossa live no canal Paparazzo Rubro Negro, ele falou que o Bragantino ofereceu ao Ortiz 5 anos de contrato e aumento salarial. No entanto, mesmo com o aumento oferecido e a proposta de mais tempo de contrato, o jogador, o que ele vai receber no Flamengo é superior e ele está interessado em vir para o Mengão, tá? Ele deseja ser jogador do Flamengo e a vontade do zagueiro deve ser determinante para o negócio concretizar. O Júlio ainda informou que aconteceu ontem, né, uma reunião do vice-presidente de futebol Marcos Braz, deveria acontecer, né? Eu não tenho essa confirmação aqui, com os dirigentes do Bragantino, e o Braz já estava em São Paulo, então a reunião poderia se desenrolar, segundo o Júlio Miguel Neto, e aí definir alguma novidade, né, com relação à contratação do Léo Ortiz, que eu acredito que possa acontecer. Eu vou falar aqui do Vinha, só queria trazer aqui a declaração do empresário do Arrascaeta, que falou, né, sobre a continuidade do Arrascaeta no Flamengo. O Jorge está feliz no Rio e no Flamengo. Se houver oportunidade, vamos avaliar, mas a princípio ele tem contrato até 2026 e vai cumprir. Ele também está muito feliz e ansioso para jogar com o Nico de la Cruz. No Uruguai eles arrebentaram juntos, né? Foi o que falou aí na rádio uruguaia o Daniel Fonseca para quem costuma conhecer, né? Ele então que jogou na seleção do Uruguai, foi campeão de Copa América contra o Brasil, né? Ele que é o empresário do Arrascaeta, falando do interesse do Arrascaeta de continuar no Rio de Janeiro, tá feliz, tem até a confeitaria aqui no Rio de Janeiro, né? E que tá muito ansioso para jogar com o Nico de la Cruz. Passar para vocês aqui também sobre a questão do Vinha, né? Que a gente estava para falar aqui mesmo. O Júlio Miguel Neto ontem informou durante a nossa live que o jornal italiano Corriere dello Sport confirmou as informações de que a Roma está com dificuldades de negociar o jogador. O clube precisa fazer caixa, pois sofreu aí uma sanção da FIFA, um transfer ban, e necessita de dinheiro. A Roma só tem Vinha e mais um jogador para arrecadar um montante. O lateral esquerdo segue na mira do Flamengo, não está fora já, não tem essa de que não tem mais negócio, não, ainda está na mira do Flamengo, tá? Apesar de ter jogo duro por parte do time italiano, o diretor executivo de futebol do clube, o Thiago Pinto, já vê com bons olhos a vinda do jogador para o Flamengo, ou seja, entende que é um bom negócio, né? Estão tentando só arrumar um pouquinho mais do Flamengo. O uruguaio já sinalizou que deseja vestir o manto sagrado e isso pode ajudar o Flamengo nas negociações, tá? Então o diretor executivo da Roma já vê com bons olhos a venda de Matias Vinha para o Mengão. Então, notícia boa aí, né?